Galera, uma coisa que deu para observar nessas últimas semanas foi, claro, lá o show de Raw de reunião aí que nós tivemos, onde a audiência explodiu com a presença das lendas e mostrando aí a diferença de quando está presente lendas da WWE e quando não está, quando tem que depender dos jovens atuais. E aí, novamente começou-se uma nova discussão sobre a falta de estrelas que a WWE tem no momento, né? A falta de Star Powers que a WWE tem aí no roster, né? Porque é o seguinte, a gente sabe que tem um problema de booking na WWE, é verdade. Talvez melhore agora com o Paul Heyman e o Eric Bischoff, eles acabaram de chegar, então a gente só vai ter uma noção mesmo se o problema era só booking nesses próximos meses. Mas a gente também tem aí um problema com superstars, não é de agora. Desde alguns anos atrás aí, é muito difícil a gente fazer com que novas estrelas sejam criadas, né? Normalmente rola assim uma por ano, é tipo Daniel Bryan em um momento, CM Punk em outro momento, ano passado e o começo desse ano Becky Lynch, mas fica por isso, né? A gente tem dificuldades para ter novas estrelas na WWE, né? E quando digo novas estrelas, não é só um cara que vai lá e vai ganhar o título principal e pronto, nossa, virou uma grande estrela, o cara que vai estar em mais eventos principais de pay-per-views ali durante o ano, não. Às vezes é a WWE que coloca isso, tentando forçar ali com que o pessoal comece a gostar dele e ele se torna uma estrela, mas não é algo natural. Você nota se o cara é uma estrela, se ele atrai audiência, se ele consegue atrair muitas vendas e, claro, se ele consegue vencer grandes nomes, é tudo uma combinação de coisas, né? E a WWE ultimamente tem tido dificuldades com isso. Isso não significa que não foram criadas estrelas com o passar do tempo. Você viu aí os nomes que eu citei. Você teve o Daniel Bryan um período, o CM Punk em outro período, a Becky Lynch nesses outros períodos aí. A Charlotte, apesar de a Charlotte não ser tão popular, ela é alguém que tem talento, é alguém que tem conquistas, mas ainda não consegue ser popular. Talvez pelo jeito dela de ser heel ali, arrogante, mas também não é só isso, né? Tem alguma coisa ali que faz com que boa parte do público não engula muito a Charlotte, né? Aí ela tenta ali fazer o Shield. O Shield dá pra considerar que foram estrelas ali, mas eu acho que eles foram estrelas como grupo, sozinhos não muito. O Ambrose ele foi nos momentos engraçados, o Roman Reigns ele foi cada vez mais socado como um top guy, então também não foi algo totalmente legítimo. E o Seth Rollins funcionou mais quando era heel, então ele também tinha uma certa rejeição, apesar do booking ser bem feito quando ele era heel, ele ter tido conquistas como era heel, ao mesmo tempo não tinha tanta popularidade e as vendas dele só foram crescer quando ele virou babyface. E quando ele virou babyface também ficou em vários momentos ali um tanto forçado, um tanto não tanto natural, uma forma de a WWE tentar fazer ali com que criasse uma estrela babyface que tá tendo dificuldade ultimamente, e aí foi socando ele ali, desse estilo babyface valente e tal, mas bagunçou um pouco no booking, apesar de aumentar nas vendas. E aí ela tenta recentemente fazer isso com o Kevin Owens. Vamos ver se o Kevin Owens consegue ser uma estrela na WWE, atuando como face, atuando como um cara ali de atitude, porque ele como heel realmente ali, tirando o ano de 2015, ele começou a decair muito. Então é algo ali que a WWE também precisa investir, mudar um pouco no Kevin Owens. E aí você vê ali outros nomes com certas dificuldades de crescerem, né? O Braun Strowman era para ser já talvez ali um Star Power na WWE, porque ele tem um poder de atração grande. Mas ao mesmo tempo que ele tem um poder de atração grande, o booking dele é errado, sabe? É toda hora ali tentando fazer ele mudar de personagem para tapar um buraco, ou não ganhando o título, ou pipocando quando um combate é válido por algo mais importante. E a WWE, sabendo que ele tem um poder de atração grande, sempre utiliza ele como um showman. Então, precisa de alguém aí com poder de atração para tal rivalidade, atuando como face, usa o Braun Strowman, atuando como heel, usa o Braun Strowman. É sempre assim, e vai desgastando muito o cara, né? E não só os atuais que eu tô falando, né? Você viu ali, passar dos anos, nomes aí que foram ficando para trás, o Ziggler. Você viu o Miz, que ela tentou fazer lá, ele ser uma grande estrela no começo, aí depois desistiu, aí depois investiu nele no mid-card, e no mid-card ele até que se encaixou mais ou menos, mas também falta poder de atração pro Miz. Ele é alguém que tem um booking bom, é talentoso, se dá muito bem no microfone, personagem é legal, mas é aquela história, né? Ele não tem uma popularidade que tem, por exemplo,
vários outros nomes ali, como o Daniel Bryan, como o Seth Rollins atual, como o Roman Reigns também. Então tem muito disso, sabe? É muito difícil ela conseguir alguém que tenha todos os quesitos ali. Você tinha o CM Punk e o Daniel Bryan, que também deixou de ter, né? Ele tinha durante um período, depois decaiu muito. Então é complicado, é muito complicado pra WWE. É culpa só de booking? Como eu acabei de mostrar aqui, nem sempre. Às vezes o personagem do cara não é pra ser popular mesmo. Às vezes ele tem características ali que fazem com que a galera, pelo menos o público do main roster atual, não sei se os valores deles atuais mudaram, fazem ali com que o cara não curta tanto, não cative tanto ali. É difícil entender também, né? Então, eu acho que também alguns ali, eles não têm muito perfil de WWE. Tem uns caras ali que eles não são feitos ali pra um show de entretenimento. Eles são feitos mais pra fazer combates e tal. E aí, tirando isso aí pra depois desenvolver personagem, pra atrair público, pra poder ter ali carisma, atrair criança e tal, eles não conseguem muito, sabe? Eles têm mais dificuldade com isso, eles não foram treinados pra isso, a gente pode dizer assim, né? Esses que nascem na WWE, eles até conseguem um pouco, agora aqueles que vêm de fora, eles ainda demoram um pouco pra se adaptar. Alguns conseguem, outros não. Se você passa pela NXT, talvez você consiga um pouco mais, né? Mas nem sempre. Então, eu enxergo dessa maneira. A WWE tá com dificuldade pra conseguir estrelas. E eu vejo muito fã das antigas, né? Que não tem nem medo, né? Não tem nem vergonha de falar. Que acha a maioria dos superstars atuais muito chato, muito tosco. E aí você compara com a última safra que teve, né? Porque você tinha o Edge, você tinha Randy Orton, você tinha Triple H, você tinha John Cena, você tinha Undertaker, Kane, Big Show, Jeff Hardy, Rey Mysterio, Chris Jericho. Ou seja, desses que eu citei, muitos deles nem eram muita grande coisa dentro do ringue, nem eram deuses do ringue. Só que eu acho que as estipulações eram mais legais e, claro, principalmente, eles eram Star Powers muito maiores. Eles conseguiam atrair muito mais gente pra eles conseguiam ter muito mais fãs, comparados com os atuais que têm muito talento, mas também ali são muito desinteressantes, são muito assim, previsíveis, são muito genéricos em alguns momentos. Então, meio que eu acho que tá muito nisso a diferença, né? Você vê ali que você tem uma geração que tem talento, mas que é sem graça, né? De modo geral, assim, vários ali sem graça. E aí, você nota também que é algo que eu venho dizendo, inclusive, há muito tempo. A WWE ela é muito covarde, a WWE é muito medrosa. Porque ela poderia fazer ali grandes coisas com o Braun Strowman, no sentido de, por exemplo, bater um Brock Lesnar, bater um Undertaker, mas ela não faz porque quer proteger o Lesnar, quer proteger o Undertaker, ou então o Undertaker só pode perder para nomes como o Top Guy Roman Reigns e ali, do resto tem que vencer. Ela poderia fazer ali o Drew McIntyre também, bater grandes nomes ali, bater o John Cena e sem precisar roubar, mas não faz isso ali para se tornar uma nova grande estrela. Ela não quer investir, não quer apostar. E aí essa falta de ousadia que faz com que a WWE tenha mais dificuldades. Quando que o Seth Rollins, por exemplo, funcionou? Quando ele bateu nomes como o John Cena, quando ele fez o cash na WrestleMania, main event, inclusive, pô. Olha a ousadia da WWE. Quando ele bateu Sting, olha a ousadia da WWE, fazer o cara bater Sting. Aí funcionou. Aí deu certo. O Daniel Bryan batendo o John Cena limpo, funcionou. O CM Punk batendo o John Cena, funcionou. Sabe, quando ela foi ousada, quando ela quis investir mesmo, quando ela arriscou. Agora, fazendo sempre decisõezinhas ali no arroz e feijão, no sentido de, vai vencer, mas vai ser roubado, depois vai perder a revanche, não sei o que. Deixa todos eles previsíveis ali e isso estraga um pouco o desenvolvimento que cada um poderia ter. Eu enxergo dessa maneira. Eu enxergo que realmente a geração atual, a maioria não dá muita graça de assistir. Quando eu assistia os antigos ali, eu ficava muito mais empolgado do que hoje em dia. E eu vejo muito disso também com a galera lá do passado também que assistia a WWE falam a mesma coisa. Não acho que isso seja só saudosismo, não. Você nota também nas arenas, na audiência também que abaixou muito. Você nota nisso. Não é só saudosismo, não. Eu acho que é uma questão também ali de que os atuais aí, eles estão muito... eu não sei, muito moderninhos, muito modernizados e eu não sei, sabe? Talvez eles deveriam ali
fazer algumas coisas mais retrô também, porque querer mudar tudo, principalmente quando vê esse negócio de nova era, né? Não, vou mudar o slogan do título, o nome dos pay-per-views, pra que fazer isso, sabe? Pra mostrar que é nova era? Não tem necessidade. Ah, vamos acabar com os World Heavyweight, vamos acabar com não sei o que, teve aquela época que acabou com brand, sabe? Pô, por que? Não pode manter a tradição, não pode manter algumas coisas ali antigas que funcionavam, tem que mudar tudo só pra dizer que é nova era? Por que exatamente fazer uma coisa dessa? Fazer por fazer? Nem tá dando tanto resultado assim, sabe? Então eu acho que é muito disso também, né? É uma galera aí que quer meio que fazer revoluções dentro da WWE, sendo que essas revoluções não são melhores do que as coisas que estavam conservadas e já funcionavam bem já e não tinha necessidade de fazer tantas mudanças. Mas fazer o que, né? É isso aí. Vamos ver como que vai ser aí com o comando do Paul Heyman e do Eric Bischoff, se eles vão conseguir trazer coisas antigas, porque eles são dos tempos antigos e dos tempos que funcionavam. Será que eles vão conseguir fazer essa cambada de superstar aí trabalhar do jeito que é pra eles trabalharem recentemente e tal? Como que vai ser isso? O próprio Drew fala em entrevistas também que falta competitividade entre eles, né? No passado, o vestiário ali, os caras boicotavam um ou outro pra ter push. Hoje em dia é todo mundo ali conformado, bom mocinho e tal. Não, somos profissionais, isso aqui é só emprego. Não, antigamente os caras levavam a sério, como se fosse luta de verdade mesmo, sabe? Tem muito disso, então eu não acho que seja só culpa de booking, não. Tem muito superstar aí preguiçoso na WWE e vamos ver se isso muda agora, né? É isso, comenta o que vocês acham também.